nós vimos... Bom, nós vamos aí até aquele aguentar. Nós temos que aguentar aqui, né? Até amanhã. Eu vou pegar minha água aqui, ó. Vamos lá. Tem. Bom, irmãos, vamos lá. Nós fazendo um resumo básico, nós vimos algumas coisas importantes na sexta. Acredito que todos gostaram aqui, viram coisas novas que vão poder passar à frente. Ok? Hoje de manhã tivemos uma repreensão, que é também necessária para nós, ainda mais portadores da verdade, que nós vimos os textos que nós lemos, textos duros, firmes quanto a isso, que nós possamos refletir na nossa vida e fazer o Evangelho da maneira correta. Tem um amigo meu que ele fala que é errado a gente falar em pregar o Evangelho. A verdade é que nós temos que viver o Evangelho. Viver o Evangelho, como a irmã disse. O exemplo vai falar mais do que qualquer coisa que a gente fala. Ok? E agora à tarde nós vamos dar um pontapé inicial para vocês de um estudo que vamos falar aqui. Eu quero que vocês digam para mim o que seria importante para quando isso ocorrer. De nós termos que falar rapidamente para pessoas, para elas tomarem a decisão dele. Nós temos aqui alguns textos que a irmã White diz em eventos finais. Sob a influência do Espírito, palavras de penitência e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se converteram num... Isso aqui é o quê? Passado ou futuro? Isso aqui é passado? Isso aqui é passado. Mas aqui a gente está, ó, chuva temporânea. Então, ó, passado. Isso aqui é lá nos discípulos, certo? Exatamente. Agora, Ellen White diz o seguinte: o Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria. Milhares se converterão. Então o quê? Pela influência do seu testemunho. Ou seja, já não vai poder falar nada. Seu testemunho vai ter que pregar por você. A gente tem que estar melhorando isso aí. Ok? E um texto também que ela diz: milhares se converterão à verdade futura. Num dia, os quais na hora 10ª verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para quem? Para nós, irmãos. Vai ser tão de outro mundo aqui que nós vamos ficar surpresos. E unicamente o nome de Deus será? Amém? É o nome dele que vai estar glorificado. E sabe o que é importante nós entendermos dessas pessoas que, infelizmente, muitos de nós aqui, que eu digo geral, espero que nenhum de nós deixemos nossos bancos para eles entrarem e tomarem, porque é isso que vai acontecer, nós sabemos bem. Quem realmente não está afim, quem não está realmente com Cristo, não vai aguentar, e a peneira vai jogar para fora. E aí essas pessoas vão vir e sentar nos nossos lugares. Sabe por que elas vão fazer isso? Porque elas não vão ter tempo de amanhã eu faço. Elas não vão ter esse tempo. Elas vão ter que ser decididas naquele momento. O Espírito Santo vai agir e elas vão realmente fazer mais do que nós. Que talvez ficamos anos na igreja e nunca mudamos alguma coisa. Elas não vão ter esse tempo. Então, esse tempo que nós estamos tendo aqui, irmãos, de poder ir parando aos poucos, de deixar uma coisinha aqui, uma coisinha ali e ir avançando, eles não vão ter esse tempo. Eles vão ter que ouvir, ó, não pode isso. Ok, não faço a partir de agora. É isso que eles vão fazer. Eles vão ser decididos e poderosos, como nós vimos no texto de hoje de manhã. Ok? Então é justamente isso. Para isso, eles precisam ter base bíblica. Eles não vão tomar uma decisão dessa se você não mostrar para eles que essa é a decisão que eles têm que tomar. Ok? Então o ponto de hoje é esse. E o que vocês acham que é necessário de tudo que a gente sabe? O que é crucial para nós ajudarmos essas pessoas a decidir por Cristo no final? Pode chutar aí, vamos. Lei de Deus, crucial, ok? Testemunho, o que mais? Espírito de profecia, o que mais? Obviamente, a Bíblia a gente vai precisar dela. Eu quero o
será que o bem e o mal, entender o conflito do bem e do mal é importante? O sábado, será que é importante? Será que mensagem de saúde é importante? Juízo, 3 mensagens angélicas. Juízo, adoração, será que é importante? Vocês estão entendendo? Olha o tanto de coisa que nós temos que explicar e não vai dar tempo de explicar se a gente não estiver preparado. Porque muitas pessoas acham que o Espírito Santo vai usar pessoas que tá de qualquer jeito. A pessoa nunca leu a Bíblia e agora ela vai saber tudo de Bíblia. É isso? Você vai ter que estar familiarizado com isso para ele te usar. O que ele vai fazer é você estar tão familiarizado com isso, estudou tanto, que os textos vão vir na sua cabeça que você já leu. Agora você nunca leu o texto, não tem mais jeito, não tem mais. Entenderam? E é por isso que nós temos que estar aptos a isso. E é aqui que eu digo para vocês, haverá muitos textos. Quem trouxe papel e caneta e quiser anotar, ok. Porque vai ter muito texto bíblico, mas depois também, quem quiser, eu passo o slide e aí vocês aprofundem isso. Ok? Esse tema é de um pastor chamado Ivan Myers. Ele tem uma forma de estudo que é por imagens. Seria a teologia fotográfica. Explicando teologia fotográfica para vocês. O cérebro humano, ele é feito para nós decorarmos ou gravarmos imagens. Tá? Por esse motivo que o cinema não nos é recomendado. Porque são 24 imagens por segundo e o seu cérebro capta todas. Todas as 24. Ok? Por segundo. Agora pensa num filme de 3 horas, o quanto de imagem o seu cérebro não captou. Por segundo é 24. Ok? E sabe quanto por cento a gente pega de leitura? A ciência prova de 18 a 23%. Quando nós lemos algo, nós só absorvemos de 18 a 23% da leitura que fizemos. Por isso que muitas vezes a gente lê o mesmo capítulo da Bíblia, às vezes os mesmos versos, e a gente pega coisa diferente. Porque eu 18 um pouco aí, 18 mais um pouco. Por isso que a gente não pode fazer um ano bíblico na vida e nunca mais vou fazer um bíblico. A gente tem que estar fazendo todo ano, porque ainda vai pegando 18 e 18, 18 e 18, 18 e 18, entenderam? Por imagem, sobe para 54%. Quase 3 vezes mais. E é por isso que é bom a gente trazer as coisas para vocês verem, porque aí vai ficar mais gravado na cabeça de vocês. Ok? E é justamente o que eu vou tentar fazer com vocês aqui. A gente vai contar um filme e eu quero que vocês façam de tudo que a gente for pontuando aqui, imagem para ficar na sua cabeça gravada. Ok? Basicamente é esse a estrutura para nós entendermos hoje. Porque aí vai ficar gravado e vocês vão conseguir falar tudo de uma maneira mais fácil. Se eu falar aqui para alguém aqui, eu faz muito tempo que eu não assisto o filme, mas se na minha época de cineasta, quando eu ia para o cinema sexta, sábado e domingo, se a pessoa perguntasse para mim, me resume um filme aí em 20 minutos, eu resumo. Não resume? Resume ou não resume? Pode ter 5 horas o filme, resume ou não resume? E por que nós não fazemos isso com a Bíblia? Já pararam para pensar? E é justamente o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos resumir a Bíblia, porque é óbvio que não dá para estudar a Bíblia inteira em 1h20, é impossível o tamanho que ela tem. Mas as partes cruciais que nós começamos a falar aqui, vamos conseguir. Tá bem? Nós vamos falar aqui sobre as profecias de tempo, 1260 dias, 2300 tardes manhãs, 490 semanas. Vamos falar sobre o bem e o mal. Tá bom? Vamos ver que nós temos algo ponderante para fazer aqui. Ok? Para Deus. E por mais que eu ache uma missão kamikaze, foi Deus que deu essa missão. Então ele sabe que dá para cumprir. Ok? E vocês vão ver qual que é essa missão. Tá bem? Então vamos lá para o que importa. Eu intitulei esse sermão, na verdade, né, o título que o pastor Ivan Myers colocou foi o resumo do último filme da Terra. Tá bem? Sabe aquele suco de fruta que todo mundo gosta? Põe beterraba, limão, couve, taca tudo dentro do liquidificador, bate. É o que a gente vai fazer com a Bíblia agora. Vamos tentar fazer um mix para que a gente possa aprender. Tá bom? Então prestem muita atenção
nós vamos iniciar com essa foto aqui. Tudo no céu era harmônico e com ordem, até aparecer Lúcifer. Ok? Acho que é crucial nós entendermos o mal. Da onde surgiu isso? É crucial. Muitas pessoas hoje não compreendem isso. Elas colocam tudo na conta de Deus. Acontece algo ruim ou acontece algo bom, é Deus. Quantas vezes vocês já ouviram isso? E é bom elas entenderem que Deus não pode e não faz o mal. Ok? Então vamos ver como isso tudo aconteceu. Em Ezequiel 28, versos 14 e 15, diz o seguinte. Isso falando de Satanás, ok? Lúcifer, no caso. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aqui nós vemos que Lúcifer era um querubim da guarda. Peguem isso aí, porque nós precisamos entender o que é um querubim da guarda. E nós vamos entender isso já já, tá bem? Um outro ponto que eu preciso falar para vocês é sobre iniquidade. Iniquidade é o quê? Pecado. Também. Está tudo no mesmo bolo. Só que qual é a diferença? Vou dizer aqui para os irmãos. Nós temos uma definição de pecado, que é transgressão da lei. Não tem outra. Só que nós temos tipos de pecado, que é pecado, transgressão e iniquidade. O que seria isso? O pecado é quando você escorrega. Você está firme no mal, mó tempo sem praticar o que você estava fazendo de errado, tudo certinho, e aí você deu uma escorregada. Acabou cometendo. Ok? Isso é pecado. Transgressão é quando você já começa a fazer isso com repetidas vezes. Então não é um escorregão, já é um pé na lama de vez. Ok? Então você já faz, só que na transgressão nós ainda sentimos algo ruim. A gente fica mal. Tá? A gente fez algo, a gente fica mal. Aí depois vem aquele sentimento. Isso é transgressão. Isso é transgressão. A iniquidade, irmãos, você faz e acha que está certo. Ok? Então a iniquidade é só um milagre para salvar nós da iniquidade. É só Deus mesmo. Não tem. E aqui está dizendo que Satanás chegou em qual? Ou seja, isso nos denota que Deus deu tempo para Lúcifer. Ok? Lúcifer teve que chegar na iniquidade aqui. Então Deus deu tempo. Não foi algo assim, aconteceu e Deus já... Não. Aqui é bom nós entendermos isso, porque isso é o amor de Deus. Ok? Meu Deus amoroso. Ele deu tempo para Lúcifer, para ele se salvar ainda. Depois eu quero que vocês, inclusive eu vou começar agora, amanhã, porque eu sempre mando, todos os dias de manhã para os meus contatos, um livro. Eu pego um livro do irmão White, pequeno, e mando trechos por dia. E aí vou mandando para o pessoal, se eles quiserem ler, é uma oportunidade. E amanhã a gente vai começar a verdade sobre os anjos. E é o livro, basicamente, que eu vou usar o resumo dele para explicar isso aqui. Então, quem quiser ir mais a fundo ainda, leia esse livro que é fantástico. É muita coisa assim que vai explodir a cabeça, para vocês entenderem quem era Lúcifer, por que disso e como os anjos trabalham para nos ajudar. Porque nós não fazemos ideia do quanto que esses anjos trabalham por nós. E esse livro explica tudo. Então é um livro muito bom para isso, tá bom? Verdade sobre os anjos. Então, para nós entendermos isso aqui, tu eras querubim da guarda, nós vimos em Hebreus 8 que a figura disso aqui é do celestial. Ou seja, lá aqui no nosso santuário tem o quê? Um querubim. Ok? Então, nós vamos lá em Êxodo 25, 17 e 18, vai nos mostrar quem era Lúcifer.
farás um propiciatório de ouro puro, e seu compartimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro. De ouro batidos farás das 2 extremidades do propiciatório. Verso 20. E os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de fronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. O que nós queremos aqui? Deus mostrou uma planta para Moisés. Moisés viu essa planta e fez o santuário aqui. Ok? E ele viu que tinha que fazer querubins no propiciatório. Ok? Ali está dizendo que tinha 2 querubins no propiciatório. Correto? Lá em Ezequiel está dizendo que Lúcifer era um querubim da... Quem guarda, guarda um. Certo? Então, Lúcifer, irmãos, era um desses querubins. Ok? Lúcifer era um querubim que deveria guardar a lei. E o que ele fez? Quebrou a lei. Então, ele não era qualquer um. Ok? Lúcifer estava ali para guardar a lei de Deus. E foi justamente o que ele fez ao contrário. Ele quebrou a lei de Deus. Em verdade, sobre os anjos, dá uma pista de quem era o outro. Tá bem? Então, antes era Jesus. Jesus era um dos querubins e Lúcifer era outro. Porque o verdade sobre os anjos explica para vocês que Jesus se fez anjo. Ele não se revelou. E justamente quando se revelou, quando o Pai revelou ele, foi que Lúcifer começou a ter inveja e ciúmes. Por quê? Porque ele era igual a Jesus. E agora ele vê que Jesus é Deus e ele não. Então ele fica muito bravo. Entenderam? E eu acredito que isso era a prova que os anjos precisavam passar. Como Adão e Eva precisou passar por uma, e a gente vive passando por provas, Deus precisa dar o livre-arbítrio. Ok? Então acredito eu que Deus fez isso justamente para aprovar os anjos. E Lúcifer não foi bem nessa prova. Ok? Então, Jesus e Lúcifer. Hoje provavelmente é Gabriel e não sei quem, porque Jesus não pode estar nessa função, porque ele está ministrando por nós. Então não sabemos quem. Mas anteriormente era Jesus e Lúcifer. Tá bem? Então os dois aqui. E agora Lúcifer quebra a lei de Deus. E faz algo terrível. Faz algo terrível. Porque ele quebrou a base do governo. E não só quebrou. Sabe o que Lúcifer fez? Acusou Deus de fazer uma lei que não prestava. Nós não precisamos dele. Lúcifer fala. Isso também está em verdade sobre os anjos. Ele questionou que ele, como um anjo superior, ele não precisava de lei. Ok? E nem é o argumento que é usado hoje, né? Nós não precisamos de lei mais, que Jesus aboliu e tal, tal, tal. Ou seja, os argumentos são os mesmos. Parece que Lúcifer também não quer mudar. Tá? Deus não muda, Lúcifer quer ser Deus, então ele usa as mesmas artimanhas, desde sempre. Nós vamos ver isso durante a história, vocês vão ficar abismados como ele usa as mesmas estratégias e nós caímos do mesmo jeito. É incrível como ele é. Mas nós sabemos que a Shekinah lá de Deus é a presença de... A Shekinah era a presença de Deus, certo? E ela ficava, como nós vimos na Bíblia, acima dos querubins. Então, Ezequiel 28:15, só para a gente dar uma amplitude nesse verso. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Agora uma pergunta que eu faço aos irmãos. Por que Lúcifer era perfeito? Essa todo mundo fala, não tem nenhum que não fala essa. Certo? Ele foi criado por Deus. Mas além disso, além de ele ser criado por Deus, o que fazia Lúcifer perfeito? Ele era perfeito em teus caminhos. Até que achou o quê? Ou seja, Lúcifer era perfeito porque ele guardava a lei de Deus. Ponto? Isso aí está claro, certo? Vocês estão entendendo aqui? Até aqui vocês estão entendendo, certo? Então Lúcifer guardava a lei de Deus e por isso ele era perfeito. E Lúcifer teve que transgredir a lei, porque nós sabemos que pecado é a transgressão do quê? Então não tinha outra coisa para Lúcifer ter pecado. Ok? Ele tinha que necessariamente transgredir a lei. E ele transgrediu vários mandamentos.
Primeiro querer ser Deus, sendo que o primeiro disse para não ter outros deuses, certo? Ele cobiçou. Ixi, aí foi um prato cheio. Ele fez de tudo, mentiu, fez um monte de coisas terríveis com a lei. E então ele desencadeia uma guerra no céu. E essa guerra não é literal. Essa guerra é de ideias. Lúcifer com as suas ideias e Deus com a deles. Eles começam uma baita de uma discussão para ver quem que está certo. Porque Lúcifer está certo. Deus falou que a lei pode ser cumprida e que a lei está ali por um motivo concreto. Lúcifer diz que não precisa de lei e eles são bons do jeito que eles são. E agora? Vocês acham mesmo que um Deus, como a gente conhece, um Deus de amor, ele ia ser juiz dele mesmo? Um Deus justo? Será? Vocês acham mesmo que Deus ia... Esse é o primeiro motivo, irmãos, por que Deus não destruiu Lúcifer. Porque ele não podia dar a Lúcifer o que ele queria. Lúcifer ali, irmãos, vou falar aqui para vocês. Quando Lúcifer fez essa acusação a Deus, ele fez uma jogada de mestre. Vou explicar para vocês. Lúcifer acusou Deus, sabendo que Deus não podia ser juiz dele, porque senão Deus estaria dando a Lúcifer a verdade, no caso, né? Ele estaria certo. Então era a jogada dele. Deus não podia se dizer inocente. Vocês estão entendendo? Ele não podia falar que ele era inocente, porque senão Deus não ia ser justo. Ele ia ter que deixar isso acontecer. Então ele jogou Deus no banco dos réus contra a parede, porque Deus não tinha como sair dessa parede. Sabe por quê? Porque só tinha quantos lados no céu? 2 lados. Era o de Deus e o de Lúcifer e os seus anjos. E Deus e os seus anjos. Como que ele ia resolver essa questão? Então Lúcifer fez uma atacada de mestre. Só que o mestre dele é Deus. E nós vamos ver como Deus agiu para sair dessa sinuca. Ok? Antes de nós entrarmos nessa parte, eu queria só deixar claro para os irmãos. Vocês já pararam para imaginar como Lúcifer enganou o anjo? Vocês já pararam? Alguém aqui já chegou a pensar em alguma tática? Eu vou ilustrar uma tática aqui para vocês entenderem. Eu e o Felipe somos amigos desde pequeno. Vocês daqui da igreja nunca, jamais viram eu e o Felipe separados. Para todo lugar que o Roberto estava, o Felipe estava e vice-versa. Era no mercado, era na igreja, era em qualquer lugar, irmãos. Eu e o Felipe estamos juntos. Vocês nunca, jamais. E agora o Roberto está andando no meio do centro de socorro sem o Felipe. E aí chegou o Murilo em mim, e é uma coisa inédita. O Murilo nunca viu isso. Nunca. E ele já vem perguntando, cara, tem o Felipe. E aí eu falo um monte de barbaridade do Felipe. Ah, o Felipe era aquilo, o Felipe era aquilo outro, o Felipe fez isso, o Felipe fez aquilo outro. Qual a chance do Murilo não acreditar? É o que Lúcifer fez. Lúcifer era o mais próximo de Deus. E agora ele vem e fala aos anjos que Deus não é o Deus que eles acham. Então os anjos pegou e falou, poxa, se ele está perto e está falando, e isso colocou a dúvida nos anjos. Entenderam a jogada de Lúcifer? Ele era muito inteligente, irmãos. Então, foi assim que ele enganou uma terça parte dos anjos. Isaías 14, 12 a 13 diz: Como caíste desde o céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do... E nós sabemos que o norte ficava o trono de Deus. E aqui nós vemos congregação. Que congregação é essa? Já viram isso? Qual é essa congregação aqui? A dos anjos. Só tinha anjo. Então a primeira congregação que Lúcifer separou foi a dos anjos. Já entenderam? E agora ele só está continuando o trabalho, separando nós, irmãos, outras igrejas de outras e assim por diante. Mas a primeira foi a dos anjos.
E sabe qual foi a razão de tudo isso, irmãos, até agora? A lei de Deus. Até agora a gente viu que o mal iniciou-se porque Lúcifer quebrou a lei e ele não voltou atrás. Ele foi, ó, não precisa de lei, não é necessário. E foi. Depois disso, depois vocês leiam no livro também, uma boa parte dos anjos voltou. Foi muito mais de uma terça parte que ele enganou. Tá? Mas muitos voltaram. Ok? E uma terça realmente não quis dar o braço a torcer. E depois Lúcifer teve que ser o quê? Expulso do céu. Isaías 14 diz aqui que ele subirá sobre as nuvens do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Quando vocês pensam em Deus, o que vem na cabeça de vocês? Não, eu estou fazendo a pergunta aqui. Quando alguém fala de Deus para você, o que você pensa de Deus? O que você acha de Deus? Quando vem a palavra Deus, o que vem na sua cabeça? Quem Deus é? O que Ele é para você? Poderoso, Criador, amor, bondade, justo. Olha o tanto de bem, quanto de coisas maravilhosas que Deus é. Misericordioso. E aqui, Lúcifer diz que ele seria semelhante ao Altíssimo. Como? Vocês veem alguma qualidade de Lúcifer que Deus tem? Irmãos. O argumento de Lúcifer era terrível. E o que eu acho mais engraçado é que Lúcifer chegou nos anjos e falou: eu sou diabólico. Não. Ele se pintou muito bem pintado. Como as coisas chegam a nós também. Ele não vai vir com bolo de mosca para você. Ele vai me colocar uma boa cobertura de chocolate e te entregar esse bolo. Ok? Então temos que estar muito atento com Lúcifer, porque os argumentos dele perduram até hoje. Então, como eu disse aos irmãos, houve uma guerra no céu. E a pergunta que eu digo aos irmãos: por que Deus não julgou e destruiu Satanás e seus anjos? Livre-arbítrio, tem outras pessoas que dizem que Deus... Confirmaria, né? A dúvida que ele botou na cabeça dos anjos, e os outros iam falar assim, ah, você estava certo mesmo, né? Não, tem esse ponto. Ele quis deixar que os próprios anjos vissem quem era mal, né? Tá chegando mais, tá ficando quente. Olha aqui, ó, irmãos. Deus coloca um princípio. E quando Deus põe um princípio, ele não pode descumprir o princípio dele. Então, em Deuteronômio, Deus coloca esse princípio. E por esse princípio, ele não poderia fazer isso, de destruir Lúcifer. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e do juiz que houver naqueles dias. Ou seja, se eu falar com o Felipe aqui, ó, o Felipe cometeu um pecado, eu tenho que pegar o Felipe e ir até um juiz para ele resolver, decidir quem está certo e quem está errado. Só que Deus era o quê? Réu. Porque Lúcifer acusou Deus. Lúcifer acusa Deus. Ele fez uma cartada, uma jogada muito, muito inteligente. Porque ele acusa Deus, tira a possibilidade de Deus ser o próprio juiz. E ele achou que tudo ia ficar bem. Agora eu venci, porque ele não vai poder sair dessa sinuca. Porque só tinha dois partidos. Satanás e os anjos dele, Deus e os anjos dele. Quem que é o elemento terceiro aqui? Tinha que ter um terceiro elemento. Porque o princípio de Deus é esse. Não foi ninguém que fez, foi o princípio que Deus colocou. Ele não podia se julgar. Entenderam? Então, em Deuteronômio 19, 16, 17, não poderia acontecer o que vocês viram. Então, Deus faz uma cartada. Ezequiel 28, 17, Deus diz o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. E ele faz o quê? Por terra te, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então Deus aqui, irmãos, coloca Lúcifer
para que quem? Os reis julguem ele. Lúcifer é lançado para a terra para que os reis julguem ele. Agora precisamos saber quem é esses reis, né, Roberto? Vamos ver quem é esses reis. Apocalipse 1, verso 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez o que, irmãos? Reis e sacerdotes para Deus. Exatamente. E não está fácil, não está difícil. Mas vamos ver que Lúcifer faz um governo terrível. Não está difícil, é só você sair na rua ou você ligar a televisão, você vai ver que o governo de Lúcifer é horrível. Certo? E por que então Jesus não volta? Se a gente sabe. Porque não adianta nós falarmos, irmãos. Muitas vezes nós falamos, mas nós estamos fazendo o que Lúcifer disse que não era possível. Nós falamos para guardar a lei, mas a gente não guarda. E aí não adianta nada. Porque falar, o ditado até papagaio fala. Né? E é por isso que Jesus está demorando. Eu vou daqui a pouco dar 4 passos para vocês de um júri, para vocês entenderem por que nós somos isso. Um outro ponto crucial, 1 Coríntios 6, 2 e 3, Paulo diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar essas coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Exatamente. Nós precisamos julgar eles, falar que eles estão errados e Deus está certo. Só que não adianta eu falar, porque falar eu sei. Eu tenho que viver isso. Estão entendendo? Nós vamos julgar os anjos. Paulo diz isso. Romanos 4, 3 diz que Deus está no banco dos réus. Ele se colocou lá. Olha aqui os 4 critérios para um júri. Não ter conhecimento. Tinha algum ser humano no céu? Não. Um júri tem que ser um cidadão que vive dentro da lei. Adão e Eva viviam ou não? Antes do pecado? Vivia, certo? Terceiro, saber discernir o bem e o mal. Esse aqui eles não cumpririam ainda. Depois eu vou explicar para vocês como eles conseguiriam isso. Quarto, não ser influenciado pela opinião pública. Isso é óbvio, Deus não ia precisar obrigar ninguém a fazer o que ele queria. Correto? Deus deixa eu perguntar aqui para os irmãos. Quando Lúcifer resolveu isso, a humanidade nem era criada. Primeiro ponto. Ok? Quando isso aconteceu no céu, a humanidade não era criada ainda. A terra era sem forma e vazia. Ok? Mas o júri precisa de tudo isso aí. Então Deus, quando aconteceu isso, quando Deus fez Adão e Eva, tudo essa coisa já havia acontecido. Lúcifer já tinha se rebelado, as coisas já tinham acontecido. Deus precisava do quê? De um juiz. Então ele vai fazer o quê? Adão e Eva. Eles deveriam ser o rei para dizer que Satanás estava errado e Deus estava certo. E nós não estaríamos aqui, passando por todas essas coisas aqui. Só que Lúcifer viu essa oportunidade, viu Deus saindo das cordas com isso. E Lúcifer então vem para tentar, para subornar Adão e Eva. Que é algo que nem acontece hoje, né? Nenhum juiz precisa de suborno hoje. Tudo feito certinho, bonitinho. Certo? Então nós vemos tudo essas coisas acontecer e o suborno começou lá com Lúcifer. Nós achamos que é de hoje. Lá com Lúcifer já se começou isso aqui. Olha o que diz esse texto aqui. Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei o quê? Como Deus. Sabem o quê? O mal. Aí vamos lá. A palavra aqui, Elohim, para Deus, significa juiz também. Ela pode significar juiz. Olha que interessante.
Então, Deus aqui que está em Gênesis 5, ele pode significar Deus e juiz. Então, estão vendo aí a similaridade? Elohim também significa juiz. Então, quando ele fala, você será como Deus, é como se ele estivesse falando, não é, você vai ser uma boa juíza, come do fruto. Ele podia estar falando a mesma coisa, porque juiz e Deus também era por Elohim. Agora, quando eles comem o fruto, eles são o quê? Sabedor do bem e do mal. Mas eles perdem um outro ponto, que era o quê? Estar vivendo dentro da lei. Correto? Então eles cumprem o terceiro, agora deixam de cumprir o segundo. Agora vamos aqui para a hipótese. Se ele não tivesse comido o fruto. E vocês vão entender como Deus ia fazer com que eles discernissem, sabendo discernir entre o bem e o mal. Eu não preciso que conheça para você saber o que é bem ou mal. Aquilo é ruim, aquilo é bom. Agora vamos lá para a nossa dinâmica aqui. Prestem bem atenção. Foi em média de 60 a 70 anos que Adão e Eva ficou no Éden. Tá? Em Gênesis 3:6 diz que Deus ia todos os dias no frescor do dia visitar Adão e Eva. Então, ó, todo dia Deus estava com Adão e Eva. Vamos pegando aqui as dicas que eu vou dando, tá? Todo dia, Deus com Adão e Eva. O sábado, passava o dia todo, de ponta a ponta com Adão e Eva. Igual a gente fez hoje, era feito todos os sábados com Adão e Eva. Agora eu faço uma pergunta para você. Adão e Eva conhecem ou não conhecem a Deus? Todos os sábados e todos os dias dentro da pessoa. Eu e minha esposa aqui, minha esposa, quando eu chego em casa com uma um pouquinho mais diferente, na hora ela já fala. O que aconteceu? Ela já sabe que alguma coisa deu ruim. Imagine 70 anos com isso. Conhece ou não conhece? Conhece o bem ou não conhece? Conhece. Agora me vem um ser numa árvore e começa a falar que tudo o que eu conheço daquele ser, que eu fiquei 70 anos com ele, todos os dias vendo, não é quem eu penso que é. Falando um monte de coisa. E aqui a gente vê que Satanás usa o artifício da mentira, certo? Da persuasão. Ele começa a moldar tudo. E agora? Dá para discernir que aquilo é diferente daquilo ou não dá? E ela não precisava comer o fruto para isso. Então, irmãos, se ela não tivesse comido do fruto, ela conseguiria as 4 coisas que um júri precisa. E conseguiria dizer que Satanás estava errado. Só que, infelizmente, ela não fez. Ela caiu no suborno de Satanás. De ser como? De ser como Deus. O que muitas vezes a gente faz quando a gente julga alguém sem saber o motivo. A gente se coloca no lugar de Deus. Porque essa prerrogativa é só de Deus. Nós não sabemos nem mente nem coração da pessoa. Uma pessoa como você vê um irmão saindo da farmácia no sábado. E aí você já metralha o irmão. Chega na igreja, ó, pum, 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 pum. Depois vai ver que o irmão estava comprando um remédio para alguém que não podia esperar. Quem está errado? O irmão que comprou no sábado lá o remédio ou o irmão que saiu divulgando a fofoca? E foi exatamente isso que Lúcifer fez. Lá no céu, tudo começou por fofoca. Uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, e Lúcifer corrompeu um monte de gente. Ok? Conseguiram? Estão conosco no filme? Estão conseguindo compreender tudo que Deus está fazendo? Então Deus é colocado no banco dos réus. Depois ele dá uma cartada e falou, o ser humano vai ser minha chave. Coloca o Satanás para ver eles. Mas infelizmente eles caem. E aí Deus volta o quê? O banco dos? Volta para o banco dos réus. Bom, depois disso, vem o segundo ponto para Deus sair desse banco novamente. Êxodo 25, verso 8. E aí entra o nosso tema de hoje. O santuário. E me fará um santuário e habitarei no meio deles. No meio deles. Salmo 77, verso 13, diz algo interessante. O teu caminho, ó Deus, está onde? Que é o hino que a gente cantou. Jesus está onde?
Porque Jesus disse que eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus está dizendo que é o caminho, mas aqui está dizendo que o caminho está no santuário, Jesus tem que estar onde? Estão compreendendo? Jesus está lá. Viram que legal? A própria Bíblia diz isso. Não precisa nem de muita teoria. Jesus disse que ele é o caminho. Só que o caminho está no santuário, então Jesus está onde? No santuário. Ok? Matemática aqui básica. Depois, eu acabei denominando desse jeito aqui. Ó. GPS de Deus. O grande plano da salvação. Vocês sabem aquele GPS? Eu ainda peguei esse tempo. Quando não tinha GPS. Acho que muitos aqui pegaram. E aí a gente... Igreja dos Cardoso. Aí você chega ali em Socorro. Aí o pessoal, ó, você vai direito, pega a esquerda, vai, vira, desce o túnel, sobe o túnel, faz cavalinho de pau lá embaixo, vem, filho. Aí você faz tudinho que a pessoa falou, chega na igreja da Assembleia. Na igreja dos Cardoso. Bom, irmãos, por mais que o nosso GPS aqui fale muito, esse é impossível de falhar. Se você seguir esse GPS, é salvação na certa. Não tem como dar errado. Vamos entender isso a partir de agora. Satanás deve ter ficado muito bravo quando viu isso aqui na terra. Mas muito bravo. Porque ele saiu do céu, tinha um. Agora ele vem para a terra e me coloca um. E nós vimos que ele fez vários ataques, que nós vamos chegar aí já já. Ele tentou destruir isso aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos para a Bíblia. João 2, 19 e 21. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus está falando do quê? Do santuário do seu? Exatamente. E isso é o que deixa muito mais claro o que os fariseus fez. Porque os fariseus teve o santuário andando em carne e osso solto. E eles negaram. Entenderam? Tiveram um santuário em carne e osso andando, falando com eles, e eles negaram. O que deixa muito mais grave, certo? Uma coisa é a gente ver um santuário aqui, beleza. Outra coisa é o santuário andar do nosso lado, mostrar como a gente tem que ser, e a gente ainda negar. Olha aqui o que Jesus diz. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo o nome de Emanuel, que é o quê? Deus conosco. Eu acho interessante isso aqui, que nós observamos é um bebê. O que tem de extraordinário no bebê? Nada. Os bebezinhos geralmente é tudo igual. Só que dentro daquele bebê tinha o quê? Salvação. E o santuário? A mesma coisa. Você olhando assim, nossa, nem parece algo tão legal. Mas quando você vai lá para onde tem que ir, que é o Santíssimo, Deus conosco. Algo sensacional. João 10, 1 e 2 diz o seguinte para nós. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é o quê? E salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das... O que isso significa olhando para o santuário? Olha que interessante. Jesus, ele entra pela porta e ele vai para onde? O altar. Jesus entra pela porta e ele vai fazer o sacrifício por nós. Certo? E é exatamente o que eu e você temos que fazer. Se eu quero pular o sacrifício, eu sou o quê? Ladrão e salteador. Tem que sacrificar. Se Jesus fez isso, quem sou eu para não? E sacrificar aqui, nós podemos ver um monte de coisa que precisamos na nossa vida. Mas a gente não pode pular o sacrifício. Não podemos pular a pia. Não podemos querer pular direto para o santo. Muito menos para o santíssimo, porque a gente não vai conseguir. Nós temos uma sequência a ser cumprida, irmãos. E temos que fazer ela da forma que Jesus fez. Porque Jesus cumpriu exatamente, ponto por ponto, aqui a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá para
Parte que vocês vão ficar bem interessados. Inclusive tem uma das fotos aqui que me fez até chorar, de tão incrível que eu vi como Deus é. Aqui nós estamos vendo o santuário da forma que ele é. Nós temos aqui, ó, altar de sacrifício, lavatório, mesa dos pães, altar de incenso, candelabro e arca da... Vocês perceberam uma coisa aqui, que na posição dos móveis, vocês viram o que é? Olha que interessante. Da forma que os móveis foram montados, já dizia como Deus iria morrer. Como Jesus iria morrer. Está vendo? O altar do sacrifício representa a morte de Cristo. A pia, o nosso batismo, ou também hoje o lava-pés, faz essa parte. No lugar santo nós temos a mesa dos pães com a palavra de Deus. O candelabro é o testemunho. E o altar do incenso é a oração. Sem essa trinca não tem mágica. Se nós não estudamos a palavra de Deus, se nós não oramos e não damos testemunho, irmão, mas nunca que a gente vai conseguir guardar a lei de Deus. Não vai. Então, vamos aqui para algumas partes. Agora vai dar uma demoradinha porque é meio pesadinho essas imagens aí. Vocês sabiam que Jesus sofreu em todas as partes do corpo? Ó. Saiu água aí. Lembra que eu falei para vocês ontem que o sacerdote não podia entrar dentro do santo sem se lavar? E quando ele lavava a mão, a água da pia ficava como? A água aí? Está vendo a representatividade? A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele foi perfurado e saiu a mesma coisa que saía na água da pia. Água aí, sangue. Depois ele foi pregado na mão esquerda, pregado na mão direita, morreu com o coração quebrantado pelos nossos pecados e colocou uma coroa de espinho em sua cabeça. Foi tudo isso que ele fez para nós estarmos aqui hoje. Sofreu, não foi só uma cruz, não foi só uns pregos. Ele sofreu de tudo, para que eu e você estivesse aqui. Agora vamos ver Jesus. Quem ele é? Jesus vai ter vários textos da Bíblia, tá? Por isso que eu falei que era legal, mas eu mando qualquer coisa para vocês. O Cordeiro de Deus, a água da vida, o pão da vida, o nosso intercessor, a luz do mundo e a personificação da lei. Ok? Esse é o esquema muito importante. Vocês já estão compreendendo quanto é importante esse esquema? Esquema do santuário? Nós já vimos aqui como precisamos disso. Precisamos sacrificar, batizar, ter Bíblia, testemunho e oração. E aí vamos conseguir guardar a lei. O problema é que a gente quer pular tudo isso e cair lá na lei direto. Aí não tem como. Não há como. Agora vamos. Vocês sabiam que o Êxodo também está no esquema do santuário? Olha o Êxodo. O Êxodo, a Páscoa, em Êxodo 12, era matar um cordeiro, certo? Eles matavam um cordeirinho. Depois disso, eles foram para o Mar Vermelho. E o mar se abriu, eles passaram, e o mar fez. O que a gente faz no batismo? A gente mergulha, volta, e pelo simbolismo é por quê? Deixar aquela velha vida, seguir para uma nova com Cristo. Ou seja, era para eles terem deixado o Egito para trás e seguido. E eles não ficariam 40 anos no deserto. Mas o que eles fizeram? Levaram o Egito com eles. Estão entendendo? Depois disso vem o maná. Deus envia o maná do céu. Depois Deus manda uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem para que eles não se queimassem com o sol. E por último, no Êxodo 20, ele dá os 10 mandamentos. É a sequência. Vocês vão ver aqui muitas sequências legais. O próximo é a vida de Cristo. Olha a vida de Cristo. Cristo nasceu entre os ali. Qual era o único móvel que o animal chegava perto? O altar do sacrifício. Ou seja, Jesus nasceu sabendo que ia ser o sacrifício. Porque ele nasceu entre animais. Depois disso, Cristo é batizado. Ele vence as 3 tentações. Do apetite, a da presunção e a da adoração. E por último, ele prega a todos a lei e a misericórdia de Deus. Porque a lei, irmãos, é a arca da aliança.
A misericórdia é o propiciatório. O propiciatório é a misericórdia e a graça de Deus. Ele representa isso. A arca da aliança é a lei de Deus. Aí, vamos lá para ver a encarnação. Agora é de cima para baixo, porque Jesus está encarnando. Ok? Cristo deixou o trono no céu. Depois ele vivia da palavra, deixava sua luz brilhar, viveu uma vida de oração. Então ele é batizado e crucificado. Agora a ascensão dele, de cima para baixo, agora reverter de novo, porque agora ele vai subir para o céu. Cristo veio ao mundo e depois ele foi ressuscitado e purificado. Depois ele ascendeu para enviar o maná do céu, para ministrar através do candelabro. Ascendeu para interceder por nós. E aí, por último, em 1844, ele entra para o juízo investigativo. Estão vendo porque o santuário é tão incrível? Tudo se baseia nele. Tudo, exatamente tudo. Agora vamos, vocês sabiam que o Novo Testamento está no santuário? Ó, Mateus, Marcos, Lucas e João falam sobre o quê? Sacrifício. Depois Atos é o quê? Depois de Romanos, a Judas vem palavra de Deus, testemunho e intercessão. E o Apocalipse é a sala do... Tá vendo? O Novo Testamento no santuário. Agora a gente vai ver o nosso caminho. Como deveria ser nós? Nós deveríamos, irmãos, devemos aceitar o sacrifício de Cristo. Devemos nos batizar. Depois nós temos que viver uma vida de oração, uma vida da palavra de Deus e testemunhar. E aí sim, nós guardaremos a lei de Deus. E todos os textos bíblicos estão aí, tá? Todos os textos bíblicos. E é interessante isso, irmão. Sabe por quê? Porque nós vimos que o caminho segue sempre o mesmo. Você acha que o nosso ia mudar? Jesus fez esse caminho. Nós vimos aqui várias vezes o êxodo, a vida dele, tudo seguiu o mesmo caminho. E só nós, Deus vai mudar? Não. Nós precisamos estar sacrificando os nossos gostos. Todos os dias nesse altar. Precisamos estar sendo batizados com o Espírito? Todos os dias. Aí nós vamos viver a palavra, vamos dar bom testemunho e vamos orar muito. E aí sim vamos conseguir cumprir o que Deus diz. De dizer que Satanás está errado e Deus está certo. Guardar a sua lei. Estão compreendendo? Está tudo fácil aqui? Agora tem uma coisa aqui que vocês vão ficar bem interessados. Alguém sabe o que é isso aqui? Constelação de alma. E por onde... O que tem de interessante nessa constelação aí que vocês sabem? Por aí que Jesus vai. Ó, pasme, viu? Porque eu até chorei quando eu vi essa foto. De tão interessante, de tão incrível que deu. Olha que interessante. Esse é o Deus que a gente recebe. Quando ele diz que nós vamos, o caminho está no santuário, é porque está mesmo. A gente vai passar por ele. Acho incrível como Deus é incrível. Vamos passar pelo santuário. Não é simbólico, é literalmente. Vamos chegar a Deus. Com fé em Deus. Amém? Amém. Amém. Eu até fiquei, quando eu vi essa cena, eu fiquei, cara, como Deus é incrível. É incrível. E eu chorei. Confesso aos irmãos. Eu não segurei a Agora vamos para a parte das profecias de tempo. Nós vimos até agora que Lúcifer criou o mal, Lúcifer acusou a Deus, colocou Deus contra a parede, Deus tentou sair dessa com Adão e Eva, não conseguiu. Depois ele criou um santuário, para quê? Para que nós possamos ser juízes novamente. Porque passando por essas etapas, nós vamos conseguir guardar a lei e falar que Satanás está errado e Deus está certo. É para isso que o santuário foi erguido. Ok? E todo ele apontava para Cristo. Por quê? Cristo resolveria a situação. Ele morreria para que nós pudéssemos viver essa lei e não para abolir a lei. É diferente. Cristo morreu na cruz para nos fazer aptos a viver a lei. Ok? E não para abolir a lei, como os outros dizem. Amém? Nós vimos ontem que dizer que a lei foi abolida é a mesma coisa de dizer que Deus não existe. Ok? Porque ele não vai ter base nenhuma para governar. Certo?
Então vamos lá. Muitas pessoas não conseguem explicar essas profecias de tempo. Pode ter anos de igreja, mas não conseguem, porque se embananam com 1260, embananam com 2300 e tal. Uma forma de vocês correr menos risco de misturar tudo é vocês dizerem que é uma profecia que tem duas etapas dentro dela. Então vamos ver, 2.300 tardes e manhãs, porque todas elas iniciam no mesmo momento, 457 antes de Cristo. Todas elas se iniciam juntas, ok? Então, 2.300 tardes e manhãs é a última que vai acabar, ok? Então você fala, ó, é uma profecia gigante, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, e dentro dela vai ter dois cortes, 490 anos, e depois mais um corte de 1.260 dias. Assim eu acho que já deixa mais fácil, para ver você explicar uma por outra. Os 490 anos, tem um tal de John Hill, que ele era batista, e vocês vão ver que muitos batistas, muitos metodistas e muitos presbiterianos acreditam da mesma forma que nós. Só que agora eles mudaram de ideia. Mas eu vou mostrar todos aqui para vocês, ok? Pastores deles que cravaram, sabiam até mais que nós. E agora eles mudaram de ideia, ok? Um era John Hill, ele era um batista, e ele dizia o seguinte: esta forma de contar anos trocando por dia não é incomum nas escrituras sagradas. Okay? Para ele, dia para ano, em profecia, tranquilo. Agora, Batista não acredita nisso. E aí vem isso aqui. Nós temos aí, ó, tudo começou em 457 com um decreto, certo? De Artaxerxes. Aí vem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Em Roma mata Jesus, né? E depois ainda mata esse. E aí acaba os 490 anos. Ok? As 70 semanas. Então, aqui, ó, aí, ó, os 490 anos. Esses 490 anos, irmãos, eram para o povo judeu se arrepender do que eles estavam fazendo e continuarem sendo o povo de Deus. Ok? Essa era a principal função desse dia. Mas o que eles fizeram com o esquema que a gente viu aqui? O que eles fizeram com o santuário? Ó, eles rejeitaram o Cordeiro de Deus, rejeitaram a água da vida, rejeitaram o pão da vida, eles rejeitaram a luz do mundo, rejeitaram o intercessor, até mesmo a oração de Jesus na cruz. Eles rejeitaram tudo isso e rejeitaram a lei de Deus. Porque muitos dizem que os fariseus guardavam a lei, mas eles não guardavam. Porque guardar a lei sem amor vale alguma coisa? Não. Então eles não guardavam a lei, porque eles não amavam nem eles mesmos. Eles não amavam o próximo, não amavam a Deus, não amavam nada. Eles guardavam por medo e não por amor. Ok? Então não valia de nada. Da mesma forma nós hoje, se nós guardarmos porque eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que devolver o dia, para Deus não vai adiantar. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcança misericórdia. Ou seja, o crucial dos 490 anos, que vocês não podem deixar de falar, é que daí saiu, acabou Israel literal, iniciou-se um espiritual. Ok? Além, óbvio, de aos 490 anos mostrar Jesus, mostrar a morte dele, tudo, a ponto crucial era que o povo judeu tinha 490 anos para se ajustar. E eles não fizeram isso. E agora ficou os gentios, começaram a ter a oportunidade. Tanto que o apóstolo Paulo é apóstolo do quê? Dos gentios. Então, Satanás começa a fazer isso. Então, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grande coisa. E que
Que chifre é esse? A igreja da idade das trevas. Então, a igreja da idade das trevas. E aí se inicia, então, o que eu estou dizendo para vocês, já está correndo os 1260 dias nesse percurso. Olha o que diz aqui, ó, um metodista. A gente já viu um batista, agora um metodista. Olha o que o metodista fala. Em linguagem profética, um tempo significa um ano. E um ano profético compreende um ano para cada dia. Que dará o quê? Poxa, o que mudou então? Ele falou a mesma coisa que nós falamos. Então, quando você ouvir alguém falando, não, isso é loucura adventista, não. Tinha doido na sua igreja também. Tinha metodista lá, tinha batista, e eu vou já mostrar um presbiteriano também. Em 1260 dias, são na verdade 1260 anos, onde um pequeno chifre ia dominar. Ou seja, o que ia acontecer aqui? Deus ia passar o governo, de fato, para Satanás. Ok? Ele abriu assim, ó, falou, faça o seu governo. Vamos ver se é melhor que o meu. E nós vimos que foi terrível, né? Só sangue, só coisas horríveis aconteceram nesse período. 1260 anos. E o que ele fez? Ele foi diretamente ao santuário e começou a atacar esse santuário. Primeiro, ele falou que não precisa de sacrifício de Jesus, coisa nenhuma. Você paga e está salvo. As indulgências. Depois ele falou que não é batizar por imersão. Pode por ser por aspersão e pode batizar neném. Depois ele disse que não é palavra de Deus coisa nenhuma. O que eu falar vocês vão fazer. Porque só quem tinha o poder era o clero. Só eles tinham Bíblia. Depois, que Cristo intercessor, põe um confessionário aí. Depois eles vão começar a matar os cristãos. Não vamos deixar eles testemunhar. E por último, não é lei de Deus. É o que nós, lei dos homens. Ok? Então Satanás, a primeira coisa que ele faz quando ele começa o seu governo é destruir o santuário, é derrubar o santuário. E olha que interessante, eu vou falar aqui os textos para vocês. Em Daniel 8,12 diz assim, ó, o sacrifício diário seria removido. O que é o sacrifício diário? Qual que é o móvel do sacrifício diário? Altar do holocausto. Altar do holocausto. Altar do sacrifício. E no mesmo 8,12 diz que ele lançou a verdade por terra. O que seria isso? Qual que era esse móvel? A verdade é o que? A palavra de Deus. Qual que é o móvel que representa a Bíblia? A mesa dos pães. Aí depois vem Daniel 7,25, diz que ele destruiria os santos do Altíssimo. Cadê? Lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz que esse poder se consideraria Deus. Quem que pode perdoar pecado? Eles quebraram qual aqui? O móvel. E depois em Daniel 7,25 ele diz que mudaria os tempos e as leis. Qual que é o móvel? Estão vendo? Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Agora vocês vão ver uma foto aqui que foi tirada, se eu não me engano, em 2016. Agora me vejam essa foto e vê se eles não manjam de Bíblia. Vocês olhando essa foto aqui, vocês lembram de algum texto bíblico? Ó, vamos lá, gente. Aqui a gente está vendo dois o quê? A gente está vendo o quê? A gente está vendo o quê? Escalabelo. Tá vendo? E vocês estão vendo o quê? Lembra os 4 seres viventes que ficavam em torno do trono? E aí, eles estão sabendo de Bíblia ou não? Tá mais que nós, eu acho. Muitas vezes eu acho que eles sabem muito mais que nós. Tá querendo se achar Deus ou não? Tá vendo? Então, irmãos, olha o que um presbiteriano diz. Na verdade, é uma presbiteriana.
Não há outra cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo o Papa de Roma pode em nenhuma circunstância ser a cabeça. Esse é quem? O homem do pecado, filho da perdição, que exalta a si mesmo na própria igreja contra Cristo e tudo que se titula de Cristo. Então, sabemos. O Papa é o anticristo. É o que nós falamos. É a mesma coisa. Não é uma ideia adventista. Olha, ideia adventista. Não. É a ideia deles mesmos. Só que a gente viu que é verdade e passou para frente. Só que agora eles mudaram de ideia. Por que eles mudaram de ideia? É estranho, não? Mas é a ideia de presbiteriano, metodista e batista. Eles acreditavam da mesma forma que eu e você acreditamos. Bom, depois disso, um outro metodista diz o seguinte, Adam Clarke de novo. O fim não deve estar longe. Em 1798, o exército republicano francês, sob o comandante-general Berthier, tomaram posse da cidade de Roma, tendo substituído todo o poder, ferida mortal. Ok? Então, ferida mortal acontece. E aí, aqui finaliza os 1260 anos. Depois só falta mais uma. Vimos 490, povo judeu. Vimos 1260, que vem decorrência desse, que era para Deus dando o governo para Satanás governar. Só que agora Deus vem retomar o governo novamente. E aí ele vem com qual? As 2.300 tardes e manhãs. O que diz lá? Em Daniel 8,13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército para que serem pisados? Estão vendo? Até quando? E aí Deus diz o quê? Até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário seria? O purificado aqui também pode ser, a palavra hebraica, restaurado. Ok? E o até denota o que para nós? Que dali não passa. Ok? Isso é mais uma bênção para nós. Porque nós somos a única igreja com data, hora, dia marcado. Já pararam para pensar nisso? 22 de outubro de 1844. E exatamente à meia-noite. Quando Jesus passa do santo pro santíssimo. Somos a única igreja. Todas as outras que nós vamos ver agora não tiveram data marcada, mas nós temos. Então, depois disso, e eu acho que eu acredito muito que esse John Gill vai estar no céu. Porque esse é o estudo. Olha o que ele diz, esses 2.300 dias podem ser considerados como muitos anos. Então serão revelados novos aspectos sobre o santuário e a igreja de Deus. Haverá uma limpeza de tudo que são doutrinas corruptas, disciplinas, adoração e opinião. Cravou não? Ele cravou. E ele era o quê? Batista. Deus, através de mais ou menos 500 anos, ele começa a restaurar o santuário que Satanás derrubou. E aí ele começa, lógico, com o quê? Com a Bíblia. Primeira Bíblia, né, irmãos? Sem Bíblia não dá. Então a primeira coisa que ele volta é a Bíblia. John Wycliffe, ele era o líder dos Lollardos, ok? E John Wycliffe, ele traduz a Bíblia para a sua língua materna, o inglês, Inglaterra, ok? E aí ele põe a Bíblia no mapa, porque antes só quem tinha a Bíblia era quem? O clero. E eles faziam o que queriam. Ok? Eles faziam o que queriam. Então, John Wycliffe foi o quê? Perseguido e ele era considerado uma seita. Ele era considerado uma seita. Se você fosse um Lollardo, você seria perseguido e considerado uma seita. Nessa época. Estavam preparados para isso? Depois disso vem Martim Lutero. Martim Lutero então diz que não precisa de jeito nenhum de indulgências. Aceitou Cristo? Está valendo? E Martim Lutero era o líder dos luteranos. E ele foi perseguido e considerado o quê?
E vocês sabem quem perseguia Martim Lutero? Os luteranos? Os Lollards. Os Lollards perseguiam o luterano, porque eles achavam que eles não podiam ter luz. Só eles podiam, porque Deus usou eles uma vez, então não podia ter outro. E eles começaram a perseguir os luteranos. Depois os luteranos foi para John Calvino, no mesmo tempo mais ou menos, pouca coisa depois. John Calvino diz que não precisa coisa nenhuma de confessionário. Ajoelha seu joelho, pede perdão a Deus e Ele vai te perdoar. Agora vocês olhando para o nosso santuário aqui, pensem no confessionário. Tem alguma semelhança? Quantos compartimentos tem no confessionário? Nenhum está o pecador e no outro está quem? E aí, irmãos? Sabe de Bíblia ou não? Irmão. Eles copiaram da mesma forma. Não faz. Com a intenção nenhuma. Olha aí, vocês estão vendo aí? 2 compartimentos. Em um está Deus e no outro ser humano. Da mesma forma que era o santuário. Tá vendo? Então, Calvino tira isso do mapa e ergue o altar do incenso. Ok? Então aqui a gente já tem mesa dos pães, altar do incenso e o altar do sacrifício levantados. Depois disso vem os batistas. O movimento batista. Com Roger Williams e John Smith. E eles falam que não pode se batizar neném e nem é por aspersão. Tem que ser por imersão. E eles eram considerados uma seita e eram perseguidos. Só que agora eles eram perseguidos pelo presbiteriano, pelo luterano e pelo Lollardo. Você já sabe o que eu quero chegar, né? Porque todo mundo não gosta da gente, né? Isso sempre foi na história. Alguém tinha mais luz que eles perseguiam. E aí depois vem John Wesley, o metodismo, que é inclusive a igreja inicial da irmã White. Ok? E eles também eram perseguidos e considerados uma seita. E John Wesley falou, gente, vamos lá. Vamos testemunhar. O foco é a testemunha, vamos testemunhar. E eles foram dizimados, foram perseguidos, mortos, mas eles trouxeram testemunho. E hoje a gente tem muitos testemunhos. Acredito que todos aqui tenham algum, porque senão não estaria aqui. E vamos passar esse testemunho à frente, irmãos. E depois vem quem? Até 2h17 manhãs. Em 22 de outubro de 1844. Nascem os Adventistas do 7º dia. E eles hoje são considerados uma seita? E são? Da mesma forma. Lógico que não é da ferrenha do jeito que é, mas vai ser. Mas é perseguido. Se você for... eu vou contar uma experiência. Lá no Instagram, como a gente ficou até meio famosinho por causa dos conteúdos que a gente vende, tem vários pastores. E aí eu entrei, tem um pastor que eu gosto muito. Por mais que ele não seja de nossa igreja, ele tem muitas pregações muito melhores do que muitos nossos. É o pastor Mussolini. E aí eu conversei com ele. Falei com ele lá no Instagram, tal, eu tenho uns materiais, tal, e blá blá blá. Aí eu falei, dá uma olhada no nosso material. Só que lá no nosso Instagram, a gente prega também, porque é muito não adventista. Então a gente coloca sobre o sábado, feliz sábado, estamos parados, só voltamos no domingo, sabe? Falamos algumas coisas disso. Ele deve ter visto que era sábado, nunca mais me respondeu. É tipo essa perseguição que a gente está falando, ok? Então se a gente for falar com esse povo, eles já vão meio que isolar, ok? É a mesma coisa que acontecia antigamente, só que antes era com morte e tudo. Eles estavam, entendeu? As coisas eram feias. Então aconteceu tudo isso aí. O santuário está restaurado ou não? Está restaurado. Agora uma coisa, já que vocês estão um pouco aqui, e eu vi que vocês são pessoas que querem ser 144 anos. Há uma última igreja assim. A igreja qual que é? Os remanescentes. A igreja adventista, ela é um remanescente. E eu já mostrei para vocês aqui. Que na profecia de tempo, Ellen White, quando nasce, ela tem que trazer junto com ela um remanescente. E é nosso. Os adventistas do 7º dia. Só que vai ter o remanescente do remanescente. Vai nascer daqui.
A última igreja vai ser daqui. Mas não vai ser todo mundo. Infelizmente. Eu queria que todos os adventistas fossem salvos. Lógico que eu queria. Mas não vai ser possível. É triste. Mas eu acho que boa parte vai se perder. Mas boa, muito boa mesmo. Tipo 80% para cima. Porque nós sabemos muito e não vive. Tá? Então o que aqui acontece, irmão? O que tem dentro da arca? Porque ó, até aqui a gente viu o santuário erguido. Tem 3 coisas dentro da arca. O que são? Tábuas da lei. Bordão de Arão floresceu. E o maná. Vocês sabem o significado disso aqui? Ó, bordão de Arão. Espírito de profecia. Ok? Então nós vemos aqui, a irmã White está inclusa nisso. Acreditar no espírito de profecia. Pote de maná. Mensagem de saúde. Ok? Mensagem de saúde. E por último, lógico, as tábuas da lei. Então o último povo, os 144 mil, vão ter que restaurar o que está dentro da arca. Porque os adventistas já fizeram, já restauraram a arca. Agora falta a gente restaurar o que está dentro da arca. Mensagem de saúde, espírito de profecia, que não é só Ellen White, como eu disse. Toda a Bíblia é um espírito de profecia. Ok? Toda a Bíblia é um espírito de profecia. Porque eles não têm luz própria. Ninguém que escreveu a Bíblia se colocou um ponto, uma vírgula dele. Teve que ser passado de quem? Então, só para explicar para os irmãos. Não é só Ellen White. É um erro a gente falar espírito de profecia só com relação a Ellen White. Moisés é, Paulo é, João é, todos os profetas são espírito de profecia. E a lei de Deus, ok? Só para dar um ponderamento aqui, eu não costumo falar isso muito aí, né, nas igrejas grandes, porque senão eles me bombardeiam ainda. Mas aqui para vocês, eu vou falar. Tem 3 coisas importantes lá dentro, que nós não estamos dando valor. Na grande maioria das igrejas, eles nem estão nem aí com lei de saúde, muito de profecia da irmã White, tá? E vai viver a lei. Não acredito no espírito de profecia. Não vive a lei de saúde, que a irmã White diz que é o braço direito das 3 mensagens angélicas. Como que eu prego 3 mensagens angélicas? Sem viver a lei de saúde. Então é crucial, irmãos. Ok? E agora, para nós encerrarmos, depois de todo esse panorama, eu coloquei 6 imagens aqui, que são as imagens dos... São as imagens, isso. São as imagens dos móveis. E eu coloquei um texto para a gente meditar sobre ele. Ok? Então, o primeiro texto que eu coloquei foi 1 Tessalonicenses 4, 14 a 15. Dize-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que? Por que vocês acham que eu coloquei o altar aí? Ó. Dize-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que? Os que não. Jesus veio aqui e ele morreu no sacrifício. Se eu morrer junto com Cristo, eu vou ressuscitar com quem? Ok? Se nós morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Então a gente precisa, irmãos, morrer com Cristo. Pia. João 3,5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui na Pia, irmão, sabe o que significa? Quando nós recebemos nossos corpos novos. Vocês acham que vão entrar no céu de qualquer jeito, com esse corpo seu aí? Não. Você vai ser o quê? Transformado. Essa é a Pia, é a limpeza que nós vamos fazer para entrar no santuário. Estão vendo? Nós vamos se limpar para entrar no santo, quando nós chegarmos no céu. Ok? Depois disso, vem o candelabro. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A cidade santa, irmão, vai ser... Não vai dar para esconder ela. Todo o olho vai ver ela. Descendo das nuvens do céu. Quantos querem estar dentro dela?
mesa dos pães. E disse, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmão, isso aqui é tão incrível, porque nós vamos chegar no céu, eu não sei nem o tamanho da mesa. Porque é muita gente que vai ser salva. Talvez da nossa geração não tanto, mas de Abel até hoje, ou até quando Jesus voltar, é gente, né? Olha o tamanho dessa mesa, hein? E lá nós vamos ver as palavras verdadeiras de Deus, porque nós vamos ouvir da boca dele a palavra. Amém? Amém. Depois disso, nós trabalharemos como juiz. Aí sim vamos virar julgadores. E vamos entender por que muitos, por exemplo, não se salvaram. Talvez pessoas que nós amamos. Deus vai explicar tudo para nós. E nós vamos ter a convicção do porquê que eles vão ser queimados. E como eu disse hoje de manhã, não porque Deus quer, mas porque eles escolheram. Isso é crucial entender. Foi uma das chaves para eu estar aqui hoje. Eu tive que entender que os ímpios sofreriam demais. E eu estava indo no caminho dos ímpios. E eu falei, não posso continuar. E é por isso que eu estou aqui hoje. Amém. Porque eu entendi o caminho dos ímpios. E vai ser doloroso. Imagine, vocês sabiam que vai passar um filme na cabeça dos ímpios? Por que um filme? Por que um filme, né, irmãos? Exatamente. E é um filme. Porque um filme ninguém esquece. Eu fui no cinema há muito tempo atrás. O primeiro filme que eu fui, que meu pai me levou no cinema, foi para assistir aquela da Xuxa. Luva de Cristal. Não, esse foi aquele primeiro. Foi uma 10 anos. Tá zoando. Ah, tá. 2 anos já. Entendeu? Eu, rapaz, foi a primeira vez que eu fui no cinema. E eu lembro do filme. O filme ninguém esquece. E passar todas as vezes que o irmão foi lá na minha casa, bateu na porta e eu fingi que não estava. Ou que eu fui, irmão, vamos ter um estudo bíblico. Não quero isso para mim. Imagina todas as vezes, irmão, vamos lá pregar na igreja. Não posso. Ou o futebol, assistiu a final do campeonato, ou ir na quarta-feira para a igreja. Não, vou assistir o futebol. Imagina quantas vezes vai passar nesse filme. E aí eu vi que eu não quero estar nesse filme. Porque é muito filme, viu? Porque só o Roberto até hoje haja filme para passar na minha cabeça. Se eu tiver nos ímpios. Irmãos, nós temos o altar do incenso, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Abram a Bíblia rapidamente em Apocalipse 15, verso 3. Porque depois desses 1000 anos, quando nós voltarmos para cá, muitas coisas aconteceram. 15, verso 3. Pode ler. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Amém? Amém. O que eu quero dizer com esse texto? Os anjos na cruz concordaram com Deus. Em Desejar de Todas as Nações diz que até a cruz, muitos anjos, mesmo do lado de Deus, ainda não sabiam, não tinham convicção de que Satanás era tão mal assim. Só que na cruz, sanou os anjos. Todos os anjos viram que Satanás era mal, sim. Agora você acabou de ler que quem que vai dizer? Os justos. Então a humanidade redimida vai dizer que Deus é justo e bom. Agora só está faltando um povo para isso. Que é os ímpios. E eles vão falar. Aqui vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Agora pare e pense. Aonde o filme começou? Mas em que local específico? O
que Lúcifer quebrou? Então ele estava onde? Diante do trono. Ok? E aí agora, aonde o filme acaba? Grandes, que estavam diante de... E Deus está onde? O filme começou diante do trono. E vai acabar? Diante do trono. Interessante, né? O filme começou diante do trono. E irá acabar. E aí, depois disso, irmãos, todo olho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Vai dizer que Deus é bom e até Lúcifer vai dizer. Ok? Serão destruídos pela misericórdia de Deus. Vocês acham mesmo que esses ímpios seriam felizes no céu? Não vai ter nada. Não vai ter nada que eles gostam lá. Vai ser feliz ou não? Não vai ter um monte de coisa. Não vai. Vocês acham mesmo que eles iam ser felizes? Então Deus, sabendo disso, vai resolver a questão deles. Então esse de que infelizmente muitas igrejas acreditam em queimar eternamente, que num Deus que a gente conhece, isso é totalmente inconcebível. Tanto que eu falei para uma prima minha assembleana, eu falei, vocês acreditam mesmo nisso? Aí ela falou, eu fui ensinada assim. Aí eu, mas isso não faz Deus ruim? Aí ela olhou pra minha cara, faz. Aí o marido dela, você tem certeza que vocês acreditam assim? Eu, não, seu pastor, você tem que falar com ele, porque eu acredito que nem o Beto falou. Aí ela falou, você quer saber mais que eu, que estou 15 anos na igreja? É lógico que eles acreditam assim. Aí eu fiquei com essa minha prima, que na verdade é da minha esposa, das 11 da noite até as 5 da manhã, explicando os eventos finais. No final disso, ela disse, estou precisando de mim. E eu falei, tá. Peguei no outro final de semana e levei uma Bíblia para ela. Então eles estão sedentos pela verdade, irmãos. Um outro ponto que a gente pode fazer aqui, que vocês vão concordar comigo. Nós ficamos às vezes, com muito medo de evangelizar. Vou dar um exemplo que aconteceu com um amigo meu lá em Bueno. O meu amigo, a gente costuma andar com os livros, daqueles da Esperança, alguma coisinha, algum livrinho do Caminho a Cristo, alguma coisa. Que a gente está andando, já não custa nada, certo? Aí ele estava com esse livro, indo fazer alguma coisa no centro da cidade, e aí ele entregando. Entregou para um, entregou para outro. Nisso tinha um rapaz do outro lado da rua, que estava cheio de tatuagem, ouvindo um rock naquelas caixinhas. Aí o meu amigo falou, não, o Jabes, né? O Jabes falou, não. Né? Na verdade, eles estavam na mesma rua. O Jabes atravessou a rua para passar por ele para voltar para a rua. Nisso, o rapaz pegou e falou, ô. Aí ele olhou para trás. Aí ele falou, não, só tinha um rapaz, não é comigo. E continuou andando. E o rapaz, ô. Aí ele virou. O que você está entregando aí? Porque o mineiro é curioso. Aí ele pegou e falou, entregando um livro aqui da igreja, tal, fala de Deus. Você sabia que eu gosto de ler? Aí o Jabes deu para ele o livro e ele saiu com o livro lendo. Que coração duro é esse? O problema não é o coração do povo. O problema é nós que não está afim de fazer. E aí a gente dá desculpa para não fazer. Tá entendendo? Um outro ponto que a gente estava conversando lá atrás, que é crucial vocês entenderem. Eu tenho um sogro que passou longe da fé dele. Eu sou adventista. E ele é pentecostal. Eu tenho amigos meus a Bel também tem da congregação, na União. Inclusive tem um irmão que saiu da congregação, virou adventista lá, né? Se batizou, estava lá com a gente. Infelizmente aconteceu algumas coisas e ele saiu. Mas ele era o mais prestativo que eu tinha na igreja. Você falava com ele, ele já resolveu o problema. Olha a diferença. Você vai falar? De união. Aí você vê os testemunhos de Jeová. Que adventista faz o trabalho de testemunho de Jeová? Aí você começa a perceber por que Jesus não voltou.
Espiritismo, olha o amor que esse povo do Espírita prega. Eu não prego, eu sou adventista. Eles pregam amor e também eles ajudam muito. Ajudam muito, nem tem comparação. Muito. Eu conheço muitos até espíritas que não fazem. Eu não faço nem um terço. Então nós vemos, irmãos, que... E a reverência da... Ah, é, a reverência dos católicos. Da igreja católica. É, da igreja católica. A gente está longe. Passa longe da igreja. Olha o tanto de coisa. Agora pega nós adventistas que temos a verdade. Coloca todos esses tópicos que eu falei para você das outras igrejas. Jesus volta ou não? Jesus volta. Se nós tivéssemos a reverência dos católicos, se nós tivéssemos a fé do pentecostal, se a gente tivesse a boa vontade e as pernas dos testemunhas de Jeová, o amor espírita e a cabeça dos adventistas, Jesus já tinha voltado. Mas, e a união da congregação. Ok? Então, nós não temos que fazer duelos com essas igrejas. Elas têm boas, até bons pontos para a gente ter. O problema é que a gente pegou rixa dessas coisas e a gente não quer. Mas elas têm coisas boas também para nos mostrar. E aí entra naquilo que Paulo diz, né? Veja e retém o que é bom. Então a gente precisa realmente olhar melhor para essas pessoas. Porque muitas delas não estão aqui nesses bancos hoje, porque às vezes ela vem soberba. Né? Às vezes ela vem a gente assim, ó, então vamos orar mais. Não dá tempo muito, nós não temos muito tempo. Jesus está bem às portas, a gente está vendo as coisas acontecendo. Ok? As coisas estão muito próximas de acontecer. E eu tenho certeza que muitos de nós temos pessoas que a gente queria que estivesse aqui e ainda não estão. E a gente precisa passar isso a elas. A gente precisa mostrar isso para elas. Um ponto que eu deixo claro para os irmãos, eu não estou preocupado em encher nenhum banco de igreja, nenhum. Essa não é a minha prerrogativa. Ok? Isso é o Espírito Santo que vai fazer. E em algum momento essa igreja vai lutar. Se for com a gente, bem. Se não for, vai ser com o pessoal lá de fora que não está fazendo mais coisa que eu. Mas eu sei que vai lutar. Isso está claro. A Bíblia diz que vai lutar. Ok? A minha prerrogativa aqui, em todas as igrejas que eu vou, é dar um alerta aos irmãos, porque nós precisamos se firmar nessa sacudidura. Porque logo, logo, a sacudidura vai aquecer ainda mais. E se eu e você não estiver preparado, alguém pode tomar nosso lugar. Ok? Então eu espero que vocês, isso eu costumo dizer no domingo, vão atrás. Vão atrás de conhecimento. Isso aqui que eu falar, tudo que eu falar nesse final de semana para vocês, é 1% do que o santuário tem para oferecer. E olha que a gente já viu coisa, hein? 1%, irmãos. É uma cadeia gigantesca aqui para nós. Ok? Eu não vou conseguir falar sobre apetite, presunção, adoração, tá dentro do santuário. Não vou conseguir falar sobre glorificação, santificação e justificação, tá dentro do santuário. Só sobre justificação, santificação e glorificação, eu tenho quase 2 semanas de oração. Então, é muita coisa para se estudar. Ok? Tem um livro também que depois, quem quiser, eu mando, que ele é Serviço do Santuário. Inclusive, a parte da sexta-feira é um resumo dele. Ok? É um resumo que eu fiz desse livro. Inclusive, eu estou tentando conseguir ele em físico, mas eu tenho PDF por enquanto, para quem quiser ir dar uma lida, alguma coisa, ok? Eu mando também. O Murilão vai querer? Aí eu já mando o livro junto, ok? Então vamos nos colocar em pé e cantar um hino, que é Mensagem ao Mundo. Porque é o que nós precisamos fazer como adventistas. Passar essas verdades às outras pessoas. E eu espero vocês aqui amanhã. Porque esse filme que nós vimos hoje, irmãos, diferente de todos que nós já assistimos, esse é real. Todos é ficção. Mas esse aqui é real. Vai acontecer. Você ou eu preparado, ele vai acontecer. E que nós possamos estar